Vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele me dá. Já quero convidar aos irmãos a abrir as vossas Bíblias sem perda de tempo no tema desta festividade. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Ele me dá de estarmos aqui nesta noite. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a minha gratidão primeiramente a Deus e também ao pastor presidente deste ministério, pastor Eleomar. Muito obrigado, o senhor e todo este corpo de obreiros, pela recepção, tá? E agradeço a Deus por Ele me permitir chegar aqui ontem. A gente que pastoreia, a gente tem compromisso. E eu falei assim: Deus, eu quero estar com os irmãos. E aí, meu amigo e querido irmão Leandro, diácono Leandro, sua esposa, irmão Franciele e os filhos, pastor, vem para cá, vem passar o final de semana conosco. E ele sempre, pastor, vem para cá, sempre me pede para vir para cá. E eu sou, rapaz, eu tenho compromisso assim. Mas o Senhor nos deu esta oportunidade. Eu falei assim: vamos para lá. Eu falei: eu quero que o senhor chegue amanhã cedo para tomar café comigo. Eu falei: eu vou, mas é comigo mesmo. Comer mais mesmo, né, Mário? Né? É forte. Esse negócio de comida é forte, viu, irmão? E é coisa de crente, né, pastor? É coisa de crente. Em nosso Deus. Isso é coisa de crente. E eu falei assim: eu vou no nome de Jesus. E Deus nos proveu de estar aqui amanhã, desde ontem, e foi de bênção. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Leandro. Tá, meu irmão? Muito obrigado pela recepção. Você e a família, vocês são bênção nas nossas vidas. Pastor Elcio, Deus abençoe a tua vida. Pastor Elcio também sempre tem. A gente chega aqui, o cuidado é o mesmo, amém? Toda a família. E a esposa do pastor, Deus abençoe. A nossa irmã Kátia, Deus abençoe a irmã Kátia. Seja as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Ao corpo de obreiro, muito obrigado a todos os irmãos pela confiança de estar aqui neste altar, amém? Eu sei da responsabilidade do que é estar no altar desta igreja, amém? É com muito temor e com muita reverência, primeiramente a Deus, ao anjo desta igreja que eu estou aqui neste altar. Deus abençoe, e a toda a igreja, muito obrigado, amém? Varão valoroso, tamo junto, tá? Você vai lá, vou marcar pra você ir lá, tá? Você tá pra você, rapaz, não é assim não, vou ter que marcar pra você ir lá, viu? Você vigia, viu? Vou fazer uma brechinha, passar na agenda aqui, eu sei que tem muito compromisso aqui, o senhor vai junto, não vai? Então tá bom, tá marcado, amém? Deus abençoe a vida desta igreja amada, irmãos. Eu daqui a pouco estou voltando para Vitória, mas eu volto sinceramente com saudade deste congresso maravilhoso, porque Deus bradou fortemente aqui ontem, foi coisas grandes do Senhor, amém? Eu quero que a igreja leia comigo o versículo 1 do livro de Jó, do seu capítulo 1, o verso 1, toda a igreja lendo em uma só voz. 1, 2, 3, vai. Havia um homem na terra justo, cujo nome era Jó, e esse era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Agora eu vou fazer a leitura do verso 8 e o verso 9. E eu quero que a igreja, toda a igreja, vai ler para mim o verso 10. Diz assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo? Não há ninguém como ele na terra. Vou repetir de novo: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O verso 9 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? A igreja, o verso 10. Porventura não cercaste tudo que tem nessa lei, e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu lar
disse assim: mas estende as tuas mãos, toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Se assente glorificando o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um tema muito importante para a nossa geração atual e também para a igreja do Senhor Jesus nos tempos presentes que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de um livro, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, e quando nós olhamos para dentro desse texto, nós vemos aqui do verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz. Se nós formos olharmos biblicamente, não há uma localidade definida para este território, mas em Gênesis capítulo 10, do seu versículo, especificamente do seu versículo 22 e 23, nós vamos ver este nome Uz ser mencionado na Bíblia, porque Uz vem da descendência de Noé. De Sem vem seu filho Arã, e dos filhos de Arã vem Uz. E quando nós olhamos a Bíblia da terra de Uz, vem agora o testemunho deste homem chamado Jó. Eu quero me deter, eu sei que o livro de Jó é um livro muito profundo e muito vasto. É um livro que nós extraímos aqui muitas mensagens. E para justamente nós estávamos falando ontem, os pregadores, eles têm a mente muito fértil. A nossa mente, ela é fértil. Mas eu quero me deter aqui nesse capítulo 1, porque esse capítulo 1 é o capítulo que registra a história de Jó. Todos os outros capítulos que vai vir seguidamente depois desse capítulo 1, ou seja, 41 capítulos depois, está totalmente resumido dentro do capítulo 1. Dentro desse capítulo 1, o historiador começa aqui agora, narrando aqui este fato, dizendo primeiramente das características deste homem, do testemunho deste homem. Quando o escritor começa a escrever sobre a vida deste homem, ele começa a declarar quem era, ou seja, o caráter, a índole deste homem, dizendo cujo nome era Jó. E quem era este Jó? Aí vai. Este homem era, primeiro, íntegro; segundo, reto; terceiro, temia a Deus; quarto, desviava-se do mal, ou seja, desviava-se do mal. São características que nós olhamos, ou seja, de um homem próspero. Se você continuar lendo os versos seguintes, vai começar a testemunhar o porquê da integridade, o porquê da retidão, o porquê da temência desse homem a Deus, e porquê ele se desviava do mal. E aqui começa o relato que este homem tinha 7 filhos, 3 filhas, e o verso 2 diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Verso 3, tinha 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E diz assim, também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, este homem era o mais destacado, ele era o mais rico. Naquela época, a riqueza de um homem não se deparava pelo ouro ou pela prata que ele tinha, não, era pelo tamanho do rebanho que ele possuía.
está dizendo que Jó, ele tinha o maior rebanho da época. Ele era um homem que era considerado muito rico pela riqueza em animais que ele tinha. Eu quero que você preste atenção comigo. Diz assim: 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Está dizendo aqui 3.000 camelos. Está dizendo aqui 500 juntas de bois. Está dizendo aqui 500 jumentas. Olha só o tamanho do rebanho deste homem para a época. Mas eu não quero aqui falar desses rebanhos. Eu quero falar aqui de algo que Deus me trouxe uma revelação algum tempo atrás. E eu estava justamente na escola dominical da nossa igreja, e eu estava escutando o professor ministrar alguns domingos para trás. Eu creio que foi na lição passada. E dentro da lição, eu sou um tipo de pastor que quando o professor de escola dominical está ensinando, eu sou o primeiro aluno a sentar a aprender. Eu gosto de sentar para aprender. Uma das essências importantes para nós que pregamos a palavra do Senhor, para nós que ensinamos, nós temos que ter a índole, ou seja, o respeito, a humildade de sentar para aprender. Eu tenho isso, eu gosto disso. E dentro dessa escola dominical, nós estávamos num tempo muito rico, muito bom. E dentro dessa escola dominical, o Senhor falou comigo deste homem. O Senhor ministrou um negócio muito forte no meu coração através da vida deste homem. E eu falei: Senhor Jesus, que dia que eu pregarei esta mensagem? Ou que dia eu vou trazer esse relato para a igreja? E aí eu fiquei na escola dominical e falei assim: Jesus, o que é isso? E recebendo o convite dos irmãos aqui, eu falei assim: amém, estaremos aí no nome de Jesus. E me passaram o tema. Quando eu olhei o tema, Jó capítulo 1, versículo 1, homens íntegros em tempos modernos, o Espírito Santo falou comigo: esta é a mensagem que você vai trazer para aquela igreja, neste momento, naquele lugar. Eu falei: glória a Deus. E aqui, quando nós olhamos a característica deste homem, nós vemos aqui integridade. Por que íntegro? A palavra íntegro, traduzido do hebraico original, significa aquele que é completo, ou seja, é inteiro, não tem emenda. Ou seja, é uma peça inteira que não tem emenda. Quando nós olhamos aos antigos, no tempo da antiguidade, tanto no Oriente, dentro de Israel, os países árabes, os homens ricos que gostam de comprar aquelas peças raras, que é única, que é um modelo único, a primeira pergunta quando ele chega, ele vai analisar uma peça, ele pergunta para quem o fez, ou seja, para o artesão, ou aquele que confeccionou aquela peça. Pergunta: presta atenção, eu estou vendo esta obra de arte, está perfeita, é bonita, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Esta peça, ela está na sua integridade, ou seja, é uma peça íntegra, ou seja, não tem emenda, não tem quebradura. Por quê? Os artesãos antigos, o que ele fazia? Quando uma peça, ela tinha um pequeno defeito, eles pegavam a cera e moldavam o lugar aonde estava quebrado e davam uma maquiada, e a peça parecia que estava na sua integridade. Ou seja, eram duas perguntas que se faziam. Esta peça, primeiramente, é íntegra? Ele dizia: vamos lá. Ou seja, esta peça não tem cera, ou seja, sem cera. Ou seja, a palavra sincero vem de integridade, ou seja, não tem cera misturada nesta peça. Ou seja, um homem inteiro. Agora nós vemos o céu testificando. Quem testifica deste homem? Quem testifica deste homem não é o escritor. Quem testifica deste homem é o próprio Deus que está sentado no seu trono. Está dizendo: eu estou vendo na terra um homem que é inteiro. Vou repetir.
Segunda característica deste homem, ele era reto, retidão, traduzido do hebraico original, ou seja, sem curvatura, ou seja, linha reta. Quando Deus olhava para a vida de Jó, Deus não via curva na integridade deste homem. Repito de novo, tinha retidão, era linha reta. Vou falar aqui numa linguagem bem simples, para os irmãos entenderem, aos pedreiros que estão aqui vai entender, os ajudantes de pedreiros, ou tem irmãs aqui que é perita na questão de construção também. A primeira coisa que o pedreiro lhe coloca numa construção é quando ele vai fazer uma mestria de uma construção. A primeira coisa que ele usa, o que é? Primeiro é o esquadro, depois vem o prumo. Por que o esquadro? Porque o esquadro ele vai dar retidão naquilo que ele vai fazer. Prumo vai também subir a construção em um alinhamento perfeito. Está falando de quê? Reto. Se vir aquele que vai terminar a obra depois, ou seja, se vir o marceneiro que vai colocar o móvel, ele vai colocar o esquadro na parede e vai falar: está reto. Se vir aquele que vai colocar o azulejo, fazer a terminação no banheiro, ou seja, onde que for, primeira coisa que ele vai fazer, vai colocar o esquadro, vai dar ré, vai colocar o prumo, dar ré, retidão. Deus olha para a vida de Jó do seu trono e diz: estou vendo um homem reto, tanto no esquadro e também no prumo. Esse homem é reto. Temente a Deus. Terceira característica da vida desse homem: temente a Deus. E aqui vem um ponto crucial da vida de Jó. A palavra temer a Deus, trazido do hebraico original, e naquilo que Deus estabeleceu para a nação de Israel, o homem temente era um homem que ele respeitava. Respeitava o quê? Os crivos dos estatutos e das ordenanças sagradas de Deus. Principalmente quando se tratava de sacrifício. Mas vem a pergunta que você me faz: pastor, esse homem não era sacerdote para que pudesse oferecer sacrifício? Mas esse homem ele vem das linhagens patriarcais. E um patriarca, Deus lhe dava direito de fazer e oferecer sacrifício. E aqui estão pontos principais dessa mensagem. Jó agora, por ele ser temente a Deus, se você vir aqui no versículo 5, diz assim: quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Olha só, e os santificava, se levantava de madrugada e oferecia sacrifício segundo o número deles. E diz assim: pois Jó pensava assim, talvez os filhos tinham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Mas eu quero pegar o final desse versículo, diz assim: Jó fazia isso continuamente. Sabe o que é contínuo? Aquilo que não tem intervalo. O que é contínuo? Ou seja, vira o dia, continua no outro dia, vira o outro dia, continua no outro dia. Ou seja, o sacrifício de Jó era constante todos os dias na presença de Deus. Me explique isso melhor, pastor. Jó era tão temente que a tradução do seu nome significa sempre voltado para Deus.
ele sempre era voltado para Deus. Por que voltado para Deus? O seu dia começava com sacrifício. O seu dia começava com sacrifício. Eu vou repetir de novo. O seu dia começava com sacrifício. Agora você pensa comigo. Um homem que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumento. Eu te pergunto, quantos animais nasciam por dia? Hein, pastor? Imagine comigo, quantos animais nasciam por dia? Mas por ele ser temente a Deus, na sua devoção pessoal, ele era voltado para Deus. Olha só aqui, ele tinha um prazer de separar entre os animais que nasciam. Ele levava no sacrifício a porção que pertencia a Deus. Eu preciso te explicar isso aqui para você entender a mensagem que eu estou pregando aqui nesta noite. Jó, primeiramente, ele se sacrificava, ou seja, ele ia no altar de manhã, ou seja, de madrugada, primeiramente pela sua vida pessoal. Segundo, guarda isso aqui. Segundo, ele ia no altar sacrificando pela sua família. Estamos falando de homens íntegros em tempos modernos. Terceiro, Jó, ele apresentava sacrifício de tudo aquilo que ele tinha, ou seja, dos bens que ele tinha. Me explique melhor, pastor. Quantas ovelhas nasceu? Nasceu 100 ovelhas, meu Senhor. Sim, então separa 10. 10. E separar 10 simboliza o que, irmãos? Separar 10, ou seja, 10 é quantos por cento de 100? Quantos por cento de 100? E se estamos falando de 10%, estamos falando de quê? Estamos falando de quê? Ai, meu Jesus, o que é isso? Eu estou escutando um negócio bem baixinho. Estamos falando de quê? 10%, estamos falando de quê, irmãos? Ele separava. Além dos dízimos tinha a primícia, além dos dízimos tinha a oferta. Ele tinha o prazer de separar e todos os dias, porque nascia todos os dias. Se o sacrifício era contínuo, porque todos os dias tinha nascimento de animais. Ele falava: Senhor, a minha devoção é, por quê? Por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por mim. Está aqui meu sacrifício, e eu rendo a minha gratidão diante do Senhor. Bendito seja o Senhor pela minha vida, bendito seja o Senhor pela minha família, bendito seja o Senhor pelas forças e pelos bens que eu tenho. Aí Deus no trono fala assim: ô homem íntegro, ô homem reto. Ou seja, na vida de Jó, quando fala que ele se santificava continuamente, Jó era um homem de oração. Jó era um homem que tinha o prazer de estar no altar de Deus todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã. Cadê os varões de Deus? Levanta a mão aqui. Levanta todos os varões. O congresso é de vocês e é para vocês que vai. Aleluia. Como é que está o altar, varão? Como é que está o altar? Como é que está o altar? Aleluia. Como é que está o altar? Aleluia. Tem sacrifício pessoal? Tem. Todos os dias de manhã tem sacrifício pessoal. Aleluia. Como é que está o sacrifício pela família? Como é que está o sacrifício pela família? Como está o sacrifício pela família? Aleluia. 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 Como é que está o sacrifício pelos bens que você tem? Pelas bênçãos que Deus te dá? Como é que está o sacrifício pelos bens que Deus te dá? Será que Deus no trono dele agora pode orar para olhar para esse grupo de varões, para os homens que estão aqui dentro da igreja e dizer: estou vendo homens íntegros?
século. Estou vendo homens retos. Estou vendo homens tementes a mim. Estou vendo homens tementes. Estou vendo homens tementes desviados do mal. Por que eu estou te explicando esta primeira parte da mensagem? E com tudo isso, quando o mal cercava, a quarta característica, desviado dos mal, ou seja, desviava-se do mal. Por quê? Olha assim, olha aqui. Desviar, afastar, preservar-se íntegro. Preservar-se íntegro. O compromisso de Jó era tão forte. Se você prestar atenção aqui, vocês são conhecedores de Bíblia e sabem bem disso. Quando você olha para os filhos de Jó, os primeiros filhos de Jó, os 10 primeiros filhos de Jó, porque ele foi pai de 20. Na primeira leve aqui, está registrado no capítulo 1. Mas lá no capítulo 42, Deus devolve mais 10 para ele. Mas esses primeiros 10 aqui, olha bem aqui. Como andavam os filhos de Jó? Em farra, em banquetes. E mesmo assim, o que o pai fazia? Todos os dias, o pai estava em santidade diante de Deus, pela sua família. Está no versículo 4. Eu estou ministrando do jeito que o Espírito Santo está mandando. Entenda algo aqui. E fica o recado tanto para mim e para vocês, pai, porque eu também sou pai. Os meus 2 filhos estão aqui. Entenda algo aqui. Este homem, ele se santificava todos os dias pelos seus filhos e pela sua família. Mas os filhos andavam em quê? Em banquete. Repita comigo, banquete. Ou seja, traduzindo no nosso linguajar normal, farra. Fala assim, farra. E a farra era o seguinte, pastor. Ele tinha 7 filhos. E todos os dias tinha farra na casa de um filho. Ele chamava as 3 irmãs e farreava. Aí quando terminava o ciclo dos 7 dias, Jó chamava todos meus filhos. Vem cá, meus filhos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês não podem andar assim não. Vem cá, vamos comigo para o sacrifício. Vamos comigo para o altar. Deixa o sacrifício santificar. Sejam santificados, pelo amor de Deus. Vocês não podem. Vocês têm que aprender o reto. Vocês têm que aprender o correto. Presta atenção aqui. Jó lutou para preservar os seus filhos na santidade de Deus. Mas os seus filhos preferiam o quê? Farra. Presta atenção aqui. Pai e mães que estão aqui, a responsabilidade que você tem, que Deus colocou nas suas mãos, é criar, ensinar o menino no caminho. Agora, depois que ele toma idade e tem a decisão por si próprio, a responsabilidade não é sua. Olha aqui o texto. A segunda parte desta mensagem. Enquanto Jó estava cumprindo todas essas características, acontece algo. Deus decide fazer uma reunião no céu. Deus decide fazer uma reunião no céu. E nessa reunião que Deus vai fazer, que Deus fez, lá no versículo 6, verso 6, apresenta os filhos de Deus, ou seja, seres viventes, ou seja, seres celestiais, apresentam-se diante do Senhor. E vem um intruso chamado Satanás e se apresenta diante do Onipotente para se opor. No trono estava o Onipotente e o intruso era o oponente. Entenda algo aqui que eu preciso te dizer. A reunião, ela tinha um tema exclusivo. Jó. Glória. Jó. O tema exclusivo, pastor, era Jó. Aqui no texto, o texto está dizendo, era Jó. E nessa reunião,
acontece um fato. Deus não dirige a pergunta para os seres celestiais que estavam ali. Deus, ele direciona a pergunta para o oponente, que era Satanás. E não foi Satanás que perguntou a Deus: e o Jó, como é que anda Jó lá na terra? Não, foi Deus que faz a pergunta. E a pergunta que Deus faz, olha só o verso 7. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? E qual foi a pergunta que ele fez? De rodear. Sabe o que é rodear? Andar em círculo. Andar em círculo. De rodear a terra e passear por ela. E continua assim dizendo o verso 8. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Ou seja, você tem observado o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó? E o próprio Deus continua dizendo: não há ninguém como ele na terra. Ele é um bom homem. É Deus testificando diante de Satanás quem era esse homem, dizendo: homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Verso 9. Então Satanás respondeu o Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Eu quero que você, aqui está o ponto-chave de todo este livro de Jó. Está no verso 10. Varão, coloca o verso 10 no telão, fazendo um favor para mim, que eu preciso de mostrar isso aqui para vocês. Eu preciso de mostrar para vocês. Eu quero que a igreja leia comigo no nome de Jesus. Olha só qual foi a observação que Satanás fez diante de Deus. Quero que toda a igreja leia comigo. 1, 2, 3, vai. Fala forte, mano. Cercar. Fala forte. Cercar. Aleluia. Pastor, esse negócio, essa mensagem está meio gelada. Não, eu estou te explicando o texto para você entender, para você glorificar o Senhor depois. Eu posso ligar aqui a 1000 km por hora e você glória, sem para cá falar assim: qual foi a mensagem que o pregador falou? Você vai assim: rapaz, eu não sei, mas glória a Deus eu dei. Você tem que sair daqui consciente. Entenda uma coisa aqui. Por que Deus faz essa pergunta a Satanás? Porque Satanás rodeava Jó, tentava passear por tudo que aquele tinha. E a conclusão, varão, que ele chega, Satanás chega: não tem como eu penetrar na vida desse homem, não tem como eu mexer nos bens dele, não tem como eu mexer nos filhos dele, não tem como eu mexer na vida dele, por uma coisa. Aonde está o segredo? A cerca. É a cerca. A cerca. É a cerca. Satanás disse: não é verdade que tu mesmo puseste que tu, quem? Aquele que estava sentado no trono e que estava testificando de Jó, não é
começo da mensagem, quem era esse homem? Se sacrificava por si mesmo, se sacrificava por sua casa e se sacrificava pelos seus bens. E agora vem Satanás aqui falando: se o Senhor cercou a vida dele, o Senhor cercou a casa dele, o Senhor cercou os bens dele, o Senhor abençoou. E tem uma coisa, não é somente que cercou, a bênção é contínua, é contínua, é contínua, é contínua. Quando Satanás disse: e o gado dele aumenta na terra. Por que o gado aumenta? Porque todo dia tinha o quê? Nascimento, tinha cria, tinha cria, tinha cria, tinha cria. E quando criava, já pegava e fazia o quê? Tirava a porção do dízimo, das ofertas, das primícias e colocava diante do altar. E ele era grato a Deus. E sabe o que Deus falava? Deixa eu prosperar, deixa eu prosperar, deixa eu abençoar, deixa eu abençoar, deixa eu abençoar, deixa eu abençoar, deixa eu abençoar. Só que Satanás desafia Deus e fala assim: estende as mãos do Senhor, tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema o Senhor na tua face. A palavra face, varão, está falando cara a cara. Se ele te blasfema cara a cara, eu estou pregando para pessoas aqui que está passando por provações nos seus lares, na sua casa, no seu trabalho, está enfrentando situações difíceis, está dizendo: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu estou sofrendo, mas eu faço como Jó: o Senhor me dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E Deus falava comigo desse jeito. O segredo da vida de Jó foi a cerca que eu coloquei ao redor dele. Ou seja, se você compra um lote, a primeira coisa que você faz, o que é? Cercar ele. Porque quando você cerca, quem coloca a cerca no lote? Quem é? Dono. Se você tem um lote, varão, quem vai cercar ele? Quem vai mandar cercar? Não é você? Porque você é o quê? Você é dono. Glória! Glória a Deus! Glória! Pastor Elcio, ninguém entra na propriedade do Senhor, na casa do Senhor, se o Senhor não permite. Por quê? Os muros que foram colocados, as medições, as limitações, quem colocou foi o Senhor. E lá só entra quem o Senhor permitiu. Se o Senhor não permitir entrar, só vai andar ao redor. Ou seja, do lado de fora. Satanás estava do lado de fora
Quando surgiu este homem não tinha nem noção de quem seria o patriarca Abraão, um homem que foi separado e chamado por Deus. Quando eu falei com vocês que o nome Uz surge na Bíblia, Uz está no capítulo 10, o chamado de Abraão está no capítulo 12. Foi pregado aqui ontem. Mas pela temência, pela reverência deste homem para com Deus, o que ele fazia? Ele sabia que só agradaria o Eterno se havia sangue inocente derramado. Sacrifício perfeito, sacrifício agradável. Eu não sei o que vai acontecer nesta humanidade daqui para frente, mas o meu sacrifício vai ficar registrado na história. Sangue derramado apontando para Cristo, sacrifício perfeito apontando para Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Aí nós vamos ao livro de Hebreus, o seu capítulo 10, diz, todo o capítulo 10 está dizendo que Cristo foi a única oferta pelo pecado da raça humana, e aqueles que creram no seu nome levantaram a mão e aceitaram Jesus para Deus registrar como propriedade exclusiva. Ele fala assim: vou registrar o nome no livro da vida, porque a propriedade é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Qual é a garantia que você tem da sua propriedade? É quando você vai ela e registra no... Mas aonde se registra no cartório? Um pedacinho de papel? Hã? E a escritura é feita na onde? Não é feita no livro? Hein? Pastor de Deus! A escritura não é feita. Primeiro não é lavrado no livro, e depois o que está lavado no livro, o escrivão vai fazer uma cópia regindo para que você possa ter como garantia do bem da herança de você. Não é assim que ele faz? Não é assim? Não é assim que ele faz? Não é assim, irmão? Presta atenção aqui. Como sacrifício perfeito. E você tem aceito esse sacrifício. Jesus, quando ele estava na cruz, ele olhou para você. Ele não olhou a sua condição, se eras terreno acidentado, terreno esburacado. Ele não olhou para você e falou assim: eu quero ele, eu quero ele. Qual é o preço pago? O preço de sangue. Ou seja, sacrifício perfeito, sangue inocente derramado, sangue inocente derramado, sangue inocente derramado. Pega na mão desse irmão e fala assim: você foi comprado por sangue perfeito, você foi comprado por preço de sangue, você foi comprado por preço de sangue, você foi comprado por preço de sangue, você foi comprado por preço de sangue. É por isso que você é cercado, você é cercado, você é cercado como propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Só que o registro da propriedade não é na terra. O registro da propriedade é no livro da vida. É no livro da vida. Tem uns negócios que pregador faz, né? Pega na mãozinha desse irmão, dessa irmã que está do teu lado e fala assim: ei, fica tranquilo, o teu nome está registrado no livro da vida. Está registrado. Está registrado no cartório celestial. Está registrado no cartório celestial. Está registrado no cartório celestial. Mas pastor, qual é a garantia? Cadê a escritura que eu posso apresentar aqui nessa terra?
que eu tenho parte dessa herança e que isso está registrado no céu, lá no cartório do céu. Aqui está. Levanta, quem tem? Ah, pastor, a minha Bíblia vem no celular. Levanta o celular, não vai, levanta. Tá aqui. No seu versículo 28 diz: este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue da nova aliança do Novo Testamento. Quando fala do Novo Testamento, está falando da nova escrita. Satanás fala assim: está cercado, Deus. Jó tranquilo na terra, todos os dias. Sacrifício, servindo ao Senhor, fiel ao Senhor. Aí Deus dá ordem a Satanás: você está pensando que ele é fiel por tudo que ele tem? Você não sabe do segredo que ele tem comigo. Deixa eu conjecturar para você aqui. Você não sabe do segredo que ele tem comigo. Qual o segredo, Deus? Não te falo. Você vai descobrir. Qual é? Não, Deus. Faz o seguinte: você acha que a integridade dele, a retidão dele, o temor dele, o desvio que ele tem todos os dias do mal, é por causa dos bens e das bênçãos que eu derramo fisicamente sobre ele? Você pensa que é isso? Então faz o seguinte: toca nos bens que ele tem. Vai lá e toca. Eu só não permito você tocar na vida dele. Toca em tudo que ele tem. Eu te permito você entrar. Eu vou abrir a cerca. Ou seja, vou abrir o portão. Deixa eu abrir o portão. Porque não tinha como ele fazer, que Satanás fazer o que fez, se Deus não abrisse o portão. Foi Deus que abriu o portão. Entra lá. Começa a tirar. Tira os filhos. Tira os gatos, os rebanhos que ele tem. Tira tudo. Meu Deus! Resumindo para os irmãos, vocês conhecem a história. Eu estou pregando um tema aqui que vocês conhecem de cor salteado. E Satanás sai da presença de Deus e vai: mata os filhos. Vem o servo correndo e falou: ó, só sobrou eu, Jó. Os seus filhos todos morreram. Satanás veio agora no rebanho e devastou o rebanho, matou todo o rebanho. O servo que sobrou veio e deu a notícia para Jó. O versículo 20. Aqui está a expressão de Jó. E o versículo 21, versículo 22. Quando ele viu que tudo aquilo, a notícia chegou, era só tragédia. Versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, postrou-se em terra. O que ele fez? Não. É, pai. Perdeu os filhos, perdeu toda a sua riqueza. Vou falar uma expressão fácil nossa: não tapa só. Foi devastado tudo que ele tinha, principalmente os filhos, tanto que ele sacrificou. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui para os filhos, tá? Os filhos que estão aqui. Cadê os filhos? Filhinho de papai, filhinho de mamãe, levanta a mão. Levanta a mãozinha do céu.
Você que ainda não saiu da sua casa, você que ainda não casou, não saiu da sua casa. Cadê você? Ei, a Bíblia diz que Jó sacrificava os seus filhos, santificava os filhos, mas os filhos andavam o quê? Na desobediência, andavam na farra. Quando Deus decidiu entrar com o juízo, permitindo Satanás descer com o juízo, o primeiro que ele tocou foi aonde? Foi aonde? Fala forte, irmão, foi aonde? Foi aonde, varão? Por que Deus não poupou os filhos? Porque o papel do pai e mãe é criação. Decisão de servir a Deus é própria. Não é a oração do seu pai, não é a oração da sua mãe. Não é porque o seu pai é temente a Deus, serve ao Senhor de verdade, que a sua vida será poupada do juízo de Deus. Vigia, se conserta, se coloca na presença de Deus, segue os caminhos de papai e mamãe, vai para o sacrifício, vai para a oração, vem para a igreja, vai servir ao Senhor. Esse é o caminho do filho cristão. Varão, Jó perde tudo. Mas o primeiro que ele faz, quando ele sabe a notícia, ele se postra, sentido de humilhação, rasga suas vestes, rapa a cabeça e começa a adorar. Ei, aonde Jó adorava todos os dias? Aqui lá vai um segredo dentro do texto. Os filhos foram devastados, os animais foram tirados, todos mortos. Vem a notícia, quando Jó olha para tudo, filhos mortos, todos os bens tirados, o único lugar que Deus não permitiu Satanás tocar foi aonde? No altar do sacrifício. Deus não fala que o altar foi destruído. A Bíblia não diz que o altar foi destruído. O único lugar que ele encontra, irmão Leandro, sabe o que foi? Era um lugar aonde que ele ia todos os dias. Ele se rasgava, ele se colocava, ele adorava em espírito e verdade. Ele dava de si, ou seja, ele se postra, ele se rasga e vai para o lugar de adoração. A Bíblia diz assim, ou seja, ele adora porque ele foi para o lugar aonde ele estava acostumado a adorar. Ele vai adorar a Deus. E na sua adoração agora, olha só aqui, vocês precisam entender isso aqui. Ele diz assim, olha só, versículo 21, e disse, no saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, nu voltarei. Obrigado. Nu voltarei. Olha só o que diz aqui, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor. E depois o que ele fala? Bendito seja o versículo 22. O que diz? Em tudo isto Jó não pecou. Por que ele não pecou? Ele não blasfemou, era tudo que Satanás queria. Ele não entra em desespero, tudo que Satanás queria. Ele queria, Satanás queria que Deus, o que é isso, Deus? Eu não vou ser crente mais, não tem sacrifício mais, não vou te dar o melhor mais. Ele fala assim, nu, é vindo do ventre da minha mãe, e não parei, eu adorarei. E presta atenção aqui, Deus me deu, Deus tomou, bendito, seja o nome de Elohim, seja o nome de Elohim, seja o nome de Elohim. Deus me deu, Deus tomou.
faz uma análise para a sua vida agora e fala assim: Senhor, eu sou temente ao Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Se você está passando por uma prova, estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma situação que não estou entendendo, mas Senhor, eu sou temente ao Senhor. Eu oro todos os dias, eu leio a palavra todos os dias, vou para o culto todos os dias, sou obediente ao Senhor, sou obediente ao meu pastor. Sim, todo ciclo de oração. A minha casa, nós temos devocionais, não perco a escola dominical, sou assíduo dos estudos bíblicos. Se na minha casa não tem brecha para Satanás, não tem esse negócio de Satanás entrar e querer bagunçar com a minha casa, não. Na minha casa é louvor todos os dias, é pregação todos os dias, é cantando todos os dias. Se montar lá, fumega todo dia, porque eu estou passando por essa prova. Ei, eu tenho uma notícia para te dar. Quem sabe teve uma reunião no céu com o teu nome? Você não sabe qual conversa que teve no céu com o teu nome? Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Continua no altar, continua adorando, continua buscando, continua se colocando na presença de Deus, dizendo: Senhor, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Ao Senhor seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja o teu nome exaltado, glorificado, bendito, adorado, por sempre e para sempre. É para o Senhor, é para o Senhor. Satanás volta pela segunda vez, e quando ele volta pela segunda vez: Senhor, aconteceu um negócio, tirei os filhos, tirei os bens, mas o homem continua adorando. O segredo da cerca que estava sobre a vida de Jó era a intimidade que ele tinha perante a presença de Deus. Eu faço uma pergunta para você: como anda a sua intimidade, filho? Como anda a sua intimidade, filha, diante da presença do Senhor? Às vezes você fala assim: Deus, a enfermidade está batendo, mas Senhor, a minha alma regozija. Aí nós fazemos como o salmista Davi no Salmo 103: ele me ama, bendiz ao Senhor, bendiz ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Ei, presta atenção aqui. A alma quer desesperar, a alma quer abandonar, a alma quer largar, mas tem uma coisa: o fôlego de vida, ele começa a clamar: Deus, 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 Deus. E quando o fôlego de vida clama, em o Espírito Santo, a qual tem o domínio, é o gerente dele, fala assim: ei, alma, bendiz o nome do Senhor, bendiz o nome do Senhor. Jó adora. Você está disposto a adorar a Deus nessa diversidade que você está enfrentando hoje? Satanás diz assim: ele não negou o nome do Senhor, não. O homem continua adorando. Desce lá pela segunda vez, toca na carne dele agora. Pode tocar no corpo, menos tirar a vida. Toca na carne, mas não tira a vida. Satanás vem e enche Jó de chagas. Deixa o homem se terminar raspando com um caco de telha, ou seja, assar na carne. Quem já viu uma pessoa leprosa aqui? Ela é leprosa mesmo. Irmãos, é a coisa mais difícil que tem, mais terrível que tem. E a pessoa se coça, é uma coceira que não passa. Mas presta atenção aqui: ele se rolava em cinzas, e quando ele se rolava em cinzas, então vem a sua mulher. A nossa tradução da nossa Bíblia, pela tradução que nós temos no português, mas a tradução verdadeira do hebraico original, não diz, o livro de Jó que está escrito em hebraico, não diz que a mulher de Jó manda Jó amaldiçoar o seu Deus. Não manda. A nossa tradução, que foram traduzidos, que a nossa tradução vem da tradução gregoriana, ou seja, dos gregos. E eles entendem essa frase aqui como se a mulher dele tivesse
fazendo uma chacota, como se fosse um ato ou seja, zombando pela situação, como se fosse, a palavra comum é falando, fazendo uma chacota. Rapaz, é como se ela estivesse sendo sarcástica com a situação que ele estava passando. Olha aqui, porque a tradução verdadeira do hebraico diz assim: abençoa Elohim. Um hebreu ou um judeu, ele não pega o nome Elohim, ele não tem coragem de escrever o nome Elohim no quadro e apagar, porque eles têm um respeito muito grande por Yahvé, ou Elohim, ou seja, que é a identificação do Criador. Então, quando ela se abençoa esse Deus, morre pela última vez, entrega, agradece Ele por tudo que nós vivemos, entrega a sua vida na mão dele e procura a morte e morre. Ele fala assim: como tu falas como uma doida? Que loucura é essa da tua boca? Temos recebido o bem de Deus, ou seja, tudo que Deus tem feito na nossa vida foi um bem dele em nós. Entenda aqui. Para quê? Porque não receberia também o mal permitido por ele. E diz a Bíblia que em tudo isso, Jó, ele não pecou. O tempo moderno que nós estamos vivendo é um tempo difícil, que estamos cercados por todas as astúcias de Satanás. Eu quero te dizer uma coisa: se você está na sua integridade para com Deus, te prepares, porque o céu a qualquer momento vai se abrir, a voz de alarido vai bradar, Jesus virá nas nuvens, e nós que estamos com a escrita em dia, nós partiremos para a eternidade e descansaremos com o Senhor. Mas entenda uma coisa que eu quero te dizer aqui: não saia dessa cerca, não saia, não permita que a tua vida saia dessa cerca, que a tua casa saia dessa cerca. Não importa a prova, a dificuldade, o momento, a circunstância que você está vivendo, continua bendizendo o nome do Senhor, continua adorando o nome do Senhor, continua exaltando o nome do Senhor, continua servindo a Deus de verdade. Tudo é dele, os filhos são dele, os bens são dele, a nossa vida é dele, tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo pertence. Eu quero te convidar a você ficar sobre os seus pés. Aleluia, 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 aleluia. Pega na mão desse irmão e diga assim: mantenha a integridade, meu irmão. Mantenha a integridade. Mantenha a integridade. Não importa o desafio que você está passando agora, não importa a afronta que você está passando agora, não importa a enfermidade que está batendo na tua casa ou batendo na tua vida pessoal, mantenha-te íntegro, mantenha-te íntegro, mesmo que tenha murmuradores murmurando, dizendo coisas a teu respeito, te julgando de qualquer jeito, mas mantenha íntegro, não abra mão da tua integridade, não abra mão da tua integridade. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja a igreja louvando. Seja o nome do Senhor. A Ele a honra. Já decide adorar. Já decide adorar. A Ele.
passando, filho? Com você pessoal, na sua família, naquilo que você tem. O que você está passando? Feche teus olhos agora. Você vai apresentar ao Senhor agora. Fala, Senhor, é isso aqui que está passando comigo. Mas eu não blasfemo com o Senhor. Eu quero dizer ao Senhor: a Ti a glória. Aqui estou encerrando esta mensagem. A Ti a glória. Conversou com o Eterno, conversou com o Eterno, conversou com o Eterno. Agora vai para o altar da tua adoração, agora lá na tua intimidade, e começa a dizer: a Ele a glória. Com a empresa Transportec, evangelista Henrique com a empresa HS Distribuidora, o irmão presbítero Robson com a empresa RS Modas, evangelista Jesaías com o Salão do G, o irmão Eberson com a barbearia Betim, presbítero Olímpio com o Mercado Floresta, Diácono Carlos Henrique com a CH Contabilidades e o evangelista João Eudes com Tudo Barato Modas. Deus continua abençoando grandemente cada um dos irmãos, suas famílias, sua empresa. Que Deus venha prosperar na vida de cada um dos irmãos. Aos irmãos que estão presentes, que vieram aí participar do congresso nesses 2 dias, que Deus continue abençoando a sua vida. E com certeza eu creio que Deus falou grandemente no coração de cada um dos irmãos. E assim eu retorno a direção ao meu pastor.